Saudações a todos, meu nome é William Araújo. Nós vamos para mais uma aula de legislação de trânsito. Iniciando aqui sobre o uso de luzes em veículos. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa durante a noite e mesmo durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Nas rodovias de pistas simples, ou seja, é uma pista de rolamento, que nessa mesma pista é dividido por duas faixas, uma faixa vai e outra vem. Então os veículos devem usar nessas rodovias a luz baixa mesmo durante o dia. Os veículos que têm as luzes de rodagem diurna, logo que liga, que dá na partida, e o carro funciona, ela já aciona aquela luz de rodagem diurna. E com aquela luz de rodagem diurna, o condutor pode transitar na rodovia durante o dia. Os veículos que não tiverem esse recurso devem andar com a luz baixa. Então, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. As motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite, em qualquer local, as situações, todas as vias abertas à circulação pública. Durante a noite, em circulação, o condutor deverá manter acesa a luz de placa. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Essa luz de posição é meia luz. Quando o condutor vai ligar o farol do veículo, primeiro liga a meia luz, luzes de posição e depois o farol baixo. E claro, quando o condutor estiver numa rodovia sem iluminação pública, ele pode usar o farol alto, ele deve usar o farol alto, exceto quando ele cruzar com o veículo, indo ou vindo, aí tem que baixar a luz para não provocar o ofuscamento. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência, quando a regulamentação da via assim o determinar. Também claro que pisca-alerta não é para transitar com ele ligado. O pisca-alerta é imobilização, situação de emergência, trocar um pneu, houve um problema inesperado mecânico no veículo, ou quando a regulamentação da via assim o determinar. Exemplo, tem os locais de estacionamento que determina o tempo que o condutor pode estacionar ali e deixar o pisca-alerta ligado. Luz alta é um facho de luz destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo, geralmente 140 metros. Luz baixa, facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e aos outros usuários da via que venham em sentido contrário. Luz de freio é a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que se encontra atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de serviço. Então, luz de freio, quando o condutor pisa no freio, ela vai acender. Luz indicadora de direção, pisca-pisca. Luz do veículo, destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré é a luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha a ré. Luz de neblina, aqui já é um acessório, não é uma luz obrigatória, é uma luz que alguns condutores colocam, ou já vem original do veículo, mas é para facilitar dirigir numa cerração, numa neblina. Luz de neblina é a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Luz de posição, lanterna, luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Pisca-alerta, luz intermitente do veículo,
utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Luz de rodagem diurna, DRL, é o farol voltado para a dianteira do veículo, a fim de torná-lo mais facilmente visível quando em circulação durante o período de dia. Então, alguns veículos mais modernos, na hora que liga o veículo, já aciona ela. A luz de rodagem diurna tem esta função de tornar o veículo mais visível. E com essa luz de rodagem diurna, o condutor pode andar numa rodovia sem precisar ligar a luz baixa. Durante o dia, claro, né? Durante a noite tem que ligar a luz baixa. Durante o dia pode estar só com a luz de rodagem diurna. Vamos falar agora sobre o uso da buzina. A buzina, ela não é um brinquedo, é um equipamento de sinal sonoro. A buzina tem os seus horários, locais permitidos para uso. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Segundo o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido acionar a buzina no período compreendido entre as 22 e as 6 horas, em locais regulamentados pela sinalização. A buzina só pode ser usada das 6 da manhã às 22 horas, nos locais permitidos. Fora deste horário, das 22, que são as 10 da noite às 6 da manhã, é proibido. Não se pode usar a buzina próximo a hospitais, próximo às escolas. Agora vamos falar sobre estacionamento e parada. Estacionamento é a imobilização do veículo por um tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, o motorista encostou seu carro ali, está ligado, ele está dentro do veículo, mas ele ficou por um tempo superior ao necessário para embarque e desembarque, já caracteriza-se estacionamento, porque parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar o embarque ou desembarque de passageiros. É proibido estacionar nas esquinas a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. O espaço máximo entre os pneus do veículo e o meio-fio é no máximo 50 centímetros. Se o condutor estacionar a mais de 50 centímetros e até 1 metro do meio-fio, é infração leve. Se o veículo ficar a mais de 1 metro do meio-fio, já é infração grave, mas em ambos os casos é infração. Isso serve muito para o teste prático, o qual o examinador, em todos os estados, eles pedem uma parada e estacionamento. Então ficamos sabendo que eu tenho que encostar o veículo a menos de 50 centímetros. Não precisa ficar 50 centímetros, nem também muito encostado. Uma distância segura de 20 a 30 centímetros do meio-fio é o ideal e o necessário. Veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da via, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a ele destinada, devendo seus condutores obedecer às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as que vierem a ser fixada pelo órgão ou pela entidade com circunscrição sobre a via. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando o capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, conforme disposto na Resolução 453 de 2013 do CONTRAN, segurando o guidão com as 2 mãos, usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Então vamos lá o que diz a Resolução 453 de 2013. Ela diz, é obrigatório para circular nas vias públicas de capacete, motociclismo pelo condutor e passageiro de motocicleta. Artigo 1º. É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico
pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo condutor, formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior. No parágrafo 1º diz: o capacete motociclístico deve estar certificado pelo organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, de acordo com a regulamentação de avaliação de conformidade por ele aprovado. Redação do parágrafo dado pela Resolução CONTRAN 680 de 25 de julho de 2017. Capacetes com numeração superior a 64 estão dispensados da certificação compulsória quando adquiridos por pessoa física no exterior. Parágrafo acrescentado pela Resolução do CONTRAN 680 de 25 de julho de 2017. Para a fiscalização do cumprimento desta resolução, a autoridade de trânsito, seus agentes devem observar se o capacete motociclístico está certificado pelo Inmetro, se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça, jugular, tudo afixado direitinho, a posição do dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclístico, conforme especificado no item 1 do anexo, e a existência de selo de identificação de conformidade do Inmetro, ou etiqueta interna com a logomarca do Inmetro, especificada na norma Brasil 7471, podendo estar fixada no sistema de retenção, o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Parágrafo único. Os requisitos descritos nos incisos 3 e 4 deste artigo aplicam-se aos capacetes fabricados a partir de 1º de agosto de 2007. O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública deverão utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, óculos de proteção. Então, se não tem viseira, o óculos de proteção em boas condições de uso. O que se entende? Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivo ou de sol. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivo ou de segurança do trabalho, EPI, aquele equipamento de proteção individual, de forma singular em substituição a óculos de proteção. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, observado os seguintes critérios. Quando o veículo estiver imobilizado na via, independente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento. A viseira deve estar abaixada de tal forma que possibilite a proteção total dos olhos, considerando-se um plano horizontal, permitindo-se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação de ar. No caso dos capacetes modulares, além da viseira, conforme o inciso 2, a queixeira deverá estar totalmente abaixada e travada. No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. É proibido a aposição de película na viseira do capacete ou no óculos de proteção. A outra diz: em carro lateral acoplado aos veículos com acesso suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de cuidar de sua segurança não podem ser transportadas em motocicletas, motonetas, ciclomotores. A antiga lei era 7 anos, agora são 10 anos. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. A autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado de trecho com ciclofaixa. Ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Será permitida a circulação de bicicleta nos passeios.
Então a ciclofaixa, uma faixa que é tirada exclusivamente para as bicicletas, elas ficam sinalizadas de vermelho. Competições desportivas nas vias abertas à circulação. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em vias abertas à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, e dependerão de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. No artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro, disputar corrida, infração gravíssima, penalidade, multa gravíssima 10 vezes, por isso fica R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir. Aí mais recolhimento da CNH e remoção do veículo, são as medidas administrativas. Que a medida administrativa, nem toda infração tem essas medidas administrativas, sofre essas sanções, mas algumas infrações elas são obrigadas a ter, porque a medida administrativa é aquilo que é aplicado para resolver a situação, algo a mais. Então é uma infração que só a multa não resolve, vai remover o veículo e recolher a CNH do condutor. E o futuro do condutor não é o agente que decide na hora, é a autoridade de trânsito, é quem vai decidir. E aplica-se em dobro, parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Lembrando, é infração gravíssima 10 vezes. O que sofre o efeito multiplicador é o valor, que passa para R$ 2.934,70. A pontuação é uma só, são 7 pontos. Cinto de segurança é um dispositivo que garante a sua segurança em caso de acidentes, além de fazer parte dos equipamentos obrigatórios. Seu uso nas vias urbanas e rurais é exigido a todos os ocupantes do veículo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 65. O cinto de segurança é um equipamento individual e deve ser usado por todos os ocupantes do veículo. Atualmente são usados 3 tipos de cinto. O cinto pélvico, ele é usado ainda atualmente, tem os veículos antigos que tem esse cinto pélvico. No banco central traseiro ainda se usa o cinto pélvico. Aqui o cinto torácico ou diagonal, equipamento que se ajusta na região do tórax em posição diagonal. E o cinto 3 pontas, atualmente o mais usado e o mais adequado. Equipamento que se ajusta na região do tórax e na região pélvica. Encosto de cabeça, proteção obrigatória para os assentos dos motoristas e passageiros, à exceção do passageiro do assento central traseiro. Sua altura deve estar acima de seus olhos e a distância não deve ser maior do que 7 centímetros. É necessário para proteger o pescoço em caso de colisões com o veículo de trás. No artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro diz: deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança em infração grave, com a penalidade de multa de 195,23. E medida administrativa, retenção, o veículo fica ali retido até a colocação do cinto pelo infrator. Colocou o cinto, o veículo vai ser liberado, mas vai ter esse presentinho de 195,23 e 5 pontos no prontuário. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, usando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente conforme a sua idade, peso e altura. Os dispositivos de retenção obrigatório para transporte de crianças são bebê conforto até 1 ano de idade, então de 0 a 12 meses é bebê conforto, deve ser colocado ao sentido contrário dos passageiros, do condutor.
de preferência atrás da cadeira do motorista, porque é uma cadeira que vai sempre estar ocupada. Cadeirinha para criança superior a 1 ano e inferior a 4 anos de idade, ou com peso entre 9 a 18 quilos. E no caso, aqui a cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos, assento de elevação entre 4 anos de idade e 7 anos e meio, assento de elevação, ou com até 1,45 m de altura e peso entre 15 a 36 kg. E no caso da criança ter mais de 7 anos e meio e até 10 anos, andar no banco traseiro com cinto de segurança. Superior a 10 anos pode transitar no banco dianteiro. O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações: quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco, então veículo que só tem banco dianteiro, então neste caso é uma exceção, pode ser a criança colocada nos equipamentos de segurança. Quando a quantidade de criança com esta idade exceder a lotação do banco traseiro. Quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura. Registro dos veículos CRV e ATPV-E. Todo veículo automotor elétrico articulado, reboque ou semi-reboque, quadriciclo e ciclo elétrico deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário. Registrado o veículo, será expedido o certificado de registro e licenciamento de veículo, em meio físico ou digital, vinculado ao CLA, Certificado de Registro e Licenciamento Anual, que é o mesmo CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O CRV é o documento de segurança que se destina a comprovar que o veículo, com as características nele descritas, está no cadastro de veículos do Detran. Sua emissão são as mesmas condições para o licenciamento anual do veículo. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando? No registro do veículo, quando for licenciar a primeira vez, quando for emplacar a primeira vez. Nesse licenciamento anual, eu não vejo necessidade de se emitir um novo certificado de registro, não. É emitido um novo CLA. Na transferência de propriedade, sim, isso é necessário. Na mudança de município, de domicílio ou de residência do proprietário. Na alteração de qualquer característica do veículo, ou no caso de remarcação de chassi. No caso também de mudança de categoria, o veículo é particular, passou a ser táxi, passou a aluguel, ou vice-versa. O veículo era táxi, vai passar a ser particular. O veículo era particular, vai passar para aprendizagem. E assim por diante, precisa ser expedido. No caso de licenciamento anual, é emitido um CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Não tem necessidade de emitir novo certificado de registro de veículo. Para a transferência de propriedade do veículo, fica instituída a autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, que é a ATPV-E. Na versão impressa, a ATPV-E deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma, assim como o CRV em papel moeda, documento verde que ainda é válido para veículos registrados até 4 de janeiro de 2021. O Código Renavan é o Registro Nacional de Veículos Automotores. É o número de identificação dos veículos registrados nos Detrans e vem gravado no CRV. Código Renavan é permanente para um dado veículo. Cada veículo tem seu Código Renavan, não podendo, em hipótese alguma, ser alterado, mesmo que o veículo seja transferido para outra unidade da federação. Identificação do veículo. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. A gravação será realizada pelo fabricante ou pelo montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas características, além do ano de fabricação, que não pode ser alterado. Confira o modelo. Então, a identificação interna
é feita por um chassi, que são 17 caracteres. Os dois primeiros identificam o país que fabricou, nesse caso aqui é o Brasil, e um veículo aqui da Volkswagen, que esse terceiro dígito é o fabricante. Define também ano, fabricação e modelo, e depois a série do veículo. Então vamos falar agora sobre a classificação dos veículos. Os veículos eles podem ser classificados quanto à tração, que são veículos automotores, ele é movido por um motor, tem um motor que vai movê-lo. Elétrico, um exemplo aí de ônibus elétrico, ele recebe energia elétrica aqui para poder se mover. Propulsão humana, como a bicicleta, carro de mão. Tração animal, como charretes, carroças. E reboque, porque reboque ele tem apoio próprio, ele fica de pé sozinho, só precisa da tração da unidade tratora. E semi-reboque, que é esse aqui, que ele precisa tanto da tração como do apoio, ele não tem apoio próprio, por isso é semi-reboque. Quanto à espécie, a espécie está ligada muito à função do veículo. Os veículos, quanto à espécie, pode ser de passageiros, por exemplo, bicicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde. De carga são o que? Motonetas, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. Misto, o que é um veículo misto? É quando ele transporta passageiro e carga no mesmo compartimento, uma Hilux SW4, uma Pajero. De corrida, de tração, é quando é um veículo é só para tracionar. Exemplo é esses veículos que vão puxar aqui o caminhão trator, que vai puxar reboque ou semi-reboque. A espécie dele é de tração, ele não é carga, não é passageiro, ele é um veículo de tração. Trator de rodas, trator de esteira, trator misto, alguns veículos especiais e também de coleção. Essas são as espécies. Quanto à categoria, a categoria do veículo é identificada pelas cores das placas. Aqui ainda é o modelo Renavan, de placas particulares, ela tem um fundo cinza, símbolo preto. Missão diplomática é fundo azul e símbolo branco. Oficiais, que é fundo branco e símbolo preto. Aluguel, que é fundo vermelho e símbolo branco. Aprendizagem, que são das autoescolas, centro de formação de condutores, que são fundo branco, símbolo vermelho. E aqui os exemplos de colecionador, experiência, é esse fundo verde, símbolo branco. E também representação diplomática. Placas padrão Mercosul, particular. As placas já são bem parecidas, placa particular. Todas as placas aqui, essa parte tem fundo branco. Placa particular, ela tem um fundo branco, símbolo preta e a tarja em cima azul. Comercial, aluguel e aprendizagem são iguais, só mudam, em vez de símbolo preto, símbolo vermelho. Representação diplomática só vai mudar, que é letra azul. De consulados, a letra amarela. Especial experiência e fabricante, só a letra que vai ficar verde. E coleção com cinza. Resolução 780/2019, CONTRAN, dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação veicular, PIV, padrão Mercosul. Este modelo é exigido nos casos de primeiro emplacamento do veículo, substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo, ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa, mudança de município ou estado. Então, qualquer alteração ou perca da placa terá que mudar para a placa padrão Mercosul. E agora nós vamos falar sobre as dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga. São os seguintes, então os limites de peso e dimensões para veículos. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes: largura máxima 2,60 m, altura máxima 4,40 m. Veículo simples, o comprimento total é 14 metros. Veículos articulados, o comprimento é 18,6 metros. Veículos com reboque, 19,8 metros. Os limites de peso bruto total, peso bruto transmitido por eixo de veículos nas superfícies das vias públicas são os seguintes: peso bruto total por unidade ou combinação de veículos, 45 toneladas. Peso bruto por eixo isolado, 10 toneladas.
A condição de veículo com dimensões ou de carga superiores ao limite estabelecido pelo CONTRAN poderá ser permitida mediante autorização especial de trânsito, AET, com prazo certo, válido para cada viagem, atendidas as medidas de segurança e consideradas necessárias. Então, todo veículo com excesso lateral, excesso de peso, há veículos que viajam, que eles chegam a pegar para 2 faixas da pista. Aí eles têm que ter uma autorização especial, batedores. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Isso são vias. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas, que é dentro do perímetro urbano, e vias rurais, quando sai do perímetro urbano. Via urbana, ruas, avenidas, vielas, caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Nas vias urbanas são via de trânsito rápido, caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Nós vamos aqui dar exemplo de vias de trânsito rápido. Aí então, exemplo de via de trânsito rápido, ela é caracterizada por bloqueios, entradas e saídas especiais, sem interferir no trânsito. Então, com velocidade máxima de 80 km por hora. Se tiver uma placa dizendo que é menos ou mais, quem vai mandar é a placa. Via arterial, caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros, aos imóveis, e as vias secundárias e locais possibilitando o trânsito em regiões da cidade. São avenidas. Via coletora é aquela que é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via local é destinada apenas ao acesso local, ou seja, áreas restritas. Aquelas ruas sem saída, aquela rua estreitinha do bairro, o trânsito dentro de um shopping, dentro de um quartel, são vias locais. E também falando das vias rurais, são estradas e rodovias situadas fora das áreas urbanas. Estrada são vias rurais não pavimentadas. Elas têm a velocidade máxima de 60 por hora para todos os tipos de veículo. E as rodovias, que são as vias rurais pavimentadas. Também tem rodovia ou estrada vicinal, via de caráter secundário destinada a interligar município, ligar estradas ou locais às arteriais, proporcionar acessos a propriedades ou escoamento de produção agrícolas. Vicinais pavimentadas são denominadas rodovias vicinais e não pavimentadas estradas vicinais. Então, no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características destinadas às condições de trânsito, onde não existir sinalização regulamentadora. A velocidade máxima será de... Então, assim, se existir uma placa, quem manda é a placa. Se não existir, vai ser as características da via. Então, nas vias urbanas, via de trânsito rápido, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Nas vias arteriais, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Nas vias coletoras, a velocidade máxima é de 40 km por hora. Nas vias locais, velocidade máxima de 30 km por hora. Bem claro, se tiver uma placa dizendo que é menos ou mais, a placa que vai mandar. As rodovias de pista dupla, a velocidade máxima é de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. Ficou determinado assim essa alteração. Para pista simples, aquela pista única onde que vai e vem veículos na mesma pista de rolamento, a velocidade máxima é de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. E nas estradas, que são as vias rurais não pavimentadas, velocidade máxima de 60 km por hora para todo tipo de veículo.
O órgão ou entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro diz: a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima, mas em condições, por exemplo, de chuva, via esburacada, condições adversas que o condutor não pode imprimir no mínimo aquela velocidade, às vezes engarrafamento, aí não caracterizará infração neste caso, em desobedecer o limite de velocidade mínima. Agora o trânsito está livre, a via ali é para 110 km por hora, o condutor está a 40, aí ele está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Fiscalização eletrônica e vídeo monitoramento das vias é compostas por equipamentos fixo controlado ou redutor, estilo denominado por lombada eletrônica, e portátil, que produzem provas fotográficas da infração, registrando principalmente a identificação do veículo, placa, marca, modelo, a velocidade regulamentada para o local da via e a velocidade média do veículo em km por hora. A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida, placa R19, e devendo ser sinalizado também junto ao medidor, resolução 798 de 2020, CONTRAN. Veículos cujas infrações tenham sido detectadas por intermédio de vídeo monitoramento em vias devidamente sinalizadas para este fim também poderão ser autuados. Então ele quer dizer só o seguinte, que esse vídeo de monitoramento basta ter uma placa, porque antigamente era exigido, redutor de velocidade, tantos quilômetros, não. Se tem a placa dizendo a velocidade máxima, ali ele pode ter a fiscalização eletrônica em qualquer ponto. Então nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Espero que gostem. Aproveitem para nos curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos.